Fala galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um XP Resolve de Geografia. Professor Tito aqui na área, chegando com uma questão do Enem de 2021 em sua primeiríssima aplicação. Vamos nessa? O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial, na qual haja integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico na medida em que se pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivam dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem como constância, como características do paradigma flexível, em substituição ao modelo taylorista-fordista. Bom, é um texto aqui que nos passa a ideia, sobre novas propostas tecnológicas, novas técnicas, no meio empresarial, a questão da qualificação da mão de obra, novas relações de trabalho ali estão sendo estabelecidas. Algumas consequências, inclusive, são observadas aqui. Quais consequências aqui? Precarização, muitas vezes, do trabalho, a flexibilização, a terceirização do trabalho. Tá bom? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai usar esses três aqui. O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão do quê? Gente, por que o texto faz essa crítica? Ele está criticando isso aqui em relação ao quê? Por conta do quê? Alternativa A, operalização da tarefa laboral? Não. Ele não está criticando o modo, Até porque a gente não observa isso. A gente observa muitas vezes que um grande número de tecnologia nas indústrias, nas fábricas, acaba diminuindo muitas vezes essa operalização, o trabalho laboral, a quantidade de mão de obra ali. Então, esse trabalho laboral ali muitas vezes acaba diminuindo por conta do grande emprego de tecnologia. Tá? Não é essa crítica que o texto está fazendo aqui. Alternativa B, capacitação de profissionais liberais. O texto menciona a qualificação ali da mão de obra, mas não é a capacitação de profissionais liberais, ou seja, profissionais ali sem vínculos, por exemplo, com aquela empresa. Não é essa crítica que o texto vem fazendo aqui. O texto ele vem fazendo uma crítica à fragilização das relações de trabalho. Por que uma fragilização, professor? Porque o que a gente observa é que muitas empresas acabam terceirizando a sua produção, precarizando essa sua produção. Como assim terceirizando? Você contrata outra empresa para estar exercendo uma parte do seu trabalho. Tá bom? Então, as relações de trabalho elas acabam ficando muito frágeis. Então, a gente tem em muitas empresas a diminuição da quantidade de mão de obra, muitas vezes, por conta da chegada dessa tecnologia, e uma adoção muito ferrenha, muito forte da terceirização. Você contratar outras pequenas empresas para estarem realizando aquela atividade que seria realizada ali, por exemplo, em determinada empresa. Tá? Então, as relações de trabalho elas estão muito frágeis, tá bom? A gente sabe que muitas empresas, inclusive, nem têm vínculo empregatício para valer ali com muitos trabalhadores, é tudo terceirizado para valer, tá? Então, nesse mundo globalizado, a gente observa que as relações de trabalho realmente estão cada vez mais fracas, diferentemente do modelo fordista, por exemplo, que o funcionário ele tinha uma vivência para valer ali. Não existia uma terceirização. Você não contratava outra pequena empresa para estar realizando aquela etapa de produção. O modelo fordista, taylorista, ali, tudo era produzido ali mesmo. A relação trabalhador e fábrica, empresa, era muito mais palpável, muito mais presente. Então, as relações de trabalho hoje elas acabam muitas vezes ficando precarizadas e terceirizadas. Tá bom? Alternativa D, a hierarquização dos cargos executivos. Não, gente, não é uma crítica à hierarquia dentro dos cargos, seja de dono da empresa, ao gerente regional, ao gerente local, nada a ver aqui. Não é uma crítica a essa hierarquia dos cargos executivos de uma empresa que está sendo observado aqui, não. Tá bom? Então, veja que ele está falando de modernização tecnológica, de novas tecnologias. Tá bom? Então, esse controle do capital ali acaba fragilizando muitas vezes a relação de trabalho. Tá? Veja que ele menciona aqui a mão de obra, Por isso que a gente está o tempo todo, eu estou aqui o tempo todo falando para vocês dessa alternativa C. Tá? Foca aqui a mão de obra, as pessoas. Alternativa E,
aplicação dos conhecimentos da ciência. Então o texto ele vai criticar essas novas tecnologias por conta da aplicação desse conhecimento? Não é isso. O texto ele critica essa ideia de que as relações de trabalho são tão frágeis, né? Como as empresas têm essa relação de trabalho frágil hoje com muitos funcionários. É essa ideia que o texto está criticando. Não é a aplicação da tecnologia aqui. Tá? A tecnologia, claro que vai ser um dos pivôs, né? Dos pilares ali para estar causando toda essa fragilização das relações de trabalho. Tá bom? Mas a crítica central do texto é justamente sobre a fragilização das relações de trabalho. Tá? Esses efeitos que esse empenho ali, esse emprego de tecnologia acaba causando nas empresas, tá bom? Bom, espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.